Saudações extensivas, meus caros amigos. Sejam todos bem-vindos a esta live sobre o percurso literário da nossa escritora Waldemar Fogaça. Esta nossa convidada de hoje que vai pelo menos partilhar conosco os seus conhecimentos ligados à literatura e não só. Deixa-me fazê-la o convite. Convidamos Waldemar Fogaça. Waldemar. Waldemar, já fiz o pedido. Falta ela ceder. Recusou. Meu caro amigo Walter Manuel, saudações extensivas para si, meu grande irmão. Voltamos a fazer novamente o pedido a Waldemar. Esperamos que desta vez ela aceite. Ok, estamos juntos nesta empreitada. O pedido já foi ou seja, está a ser adicionar. Vamos adicionar. Nossa amiga até o momento não consegue aceitar-nos. Não sabemos o porquê. Waldemar, queira aceitar o pedido. Recusado mais uma vez. Não se concebe o porquê. Ok. Adicionar. Adicione, nossa querida amiga. Adicione. Que vamos logo começar. Esta nossa amiga que é poetisa, escritora, revisor de textos Consegui, literários. Daniel. Finalmente, okay, conseguiu. Consegui, é porque saudações. Era a configuração aqui do celular. Boa noite, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, e do seu lado? Tá tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho aqui. Pronto. Okay. Boa noite a todos. Ok, minha cara convidada. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigada, Daniel. Antes de nós começarmos a aflorar no nosso diálogo, permita-me fazer um rescaldo sobre a sua biografia. Só depois, assim, é que vamos exatamente começar a falar sobre aquilo que foi marcado no dia de hoje. Certo. Waldemar Fogaça. Deixa eu só compartilhar. Licença só um pouquinho, Daniel, para eu compartilhar aqui, para as pessoas conseguirem. Tenha bondade. Enquanto eu leio, vá partilhando. Isso. Enquanto eu leio, vá partilhando. Waldemar Fogaça nasceu em Coribe, interior de Baiano. Atualmente mora em Brasília. É graduada em Letras, Português e Espanhol. E possui especialização em revisão de texto. É graduada em Direito e atua no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Autora do livro A Poetisa do Tempo,
editada pela editora Baraura em 2017. Publicou diversos poemas em uma coletânea cultural composta por 11 escritores de países da América do Sul pela editora Brás. Recebeu prêmios por participar do projeto Descobertas realizado pelo Ministério Público do Distrito Federal, com o poema Causos de Roça. Dedica-se na poesia, empenhando-se no novo livro, um romance, neste caso, obra iniciada em 2018, aguardando a sua publicação apenas. Não obstante deste livro, que a nossa... eu, pelo menos, tenho os 2 exemplares cá, okay, que me foi ofertada. Temos aqui A Poetisa do Tempo, meus amigos, queiram ver A Poetisa do Tempo. E temos o outro livro, que é Respirando Poesia. Ela que vai praticamente nos falar um pouco sobre o seu percurso literário e o que teve de passar para que estes 2 livros se tornassem uma realidade. Ao vivo tudo acontece, por isso é que nós vimos aí a nossa convidada em arranjo de algumas coisas. Como é que está o Brasil nesse exato momento? Brasília está com o céu limpo, né? Um pouquinho assim fresco, não muito frio. Ok. E aí, Luanda, como é que tá? Aqui está frio. Muito frio? Aqui tá 23 graus, não tá tão frio, não. Não. Aqui está mesmo a fazer frio. Estou com 8 casacos. Nossa! Estou para me abster do frio. O gato já passou. Gato já passou Waldemar. aqui. Oi. A Waldemar é de facto escritora. E antes de eu começar, não obstante de fazer uma apresentação de si, gostaria que a Waldemar falasse um pouco sobre si mesma. Então, Quem eu é sou uma nordestina. A Waldemar é uma baiana, né, que mora aqui em Brasília já há 23 anos. Eu sou do Nordeste. E eu vim para cá com 20 anos. Vim em busca de trabalho, com a maioria dos nordestinos, quando sai de suas terras, né? Vai em busca de trabalho, de uma educação melhor. E eu vim para cá para estudar, me formei, né, em letras espanhol, depois fiz uma especialização em revisão textual, e agora estudante de direito. E dediquei à literatura durante esse tempo que eu morei aqui, dediquei com mais afinco à literatura. A priori foi parar, foi parar na cidade, ou seja, na capital, do Brasil, né, ou seja, na capital do Brasil, que é Brasília, com interesses ligados à academia, à sua própria formação. Será que onde vivia não tinha aquela qualidade em termos de formação que a Waldemar esperava? Superior não, né? Educação superior não. Lá a educação é fundamental, é muito boa, lá na minha cidade, lá em Coribe, né? Mas superior não. Aí a gente tem que escolher a capital, a cidade mais próxima, né? A cidade grande mais próxima. É mais próxima da minha cidade, não é a capital da Bahia, que é Salvador. Salvador fica a 1.000 e poucos quilômetros. É Brasília, que é a mais próxima. E também aqui eu tenho muitos parentes, né? Meus tios já moravam aqui, minha irmã. Então, esse era o lugar mais favorável que eu escolhi, assim, para seguir a minha carreira, né? Mas sempre eu estou na minha cidade, assim, eu fico lá e cá. Ok.
para que não se perca da cultura baiana, nesse caso. É, a cultura maravilhosa, linda, a cultura baiana. Ok, ok. Acho que vou aprender um pouco sobre a cultura baiana consigo mesmo. Uhum. Valdemar, Certo. quando é que começou a ter os seus primeiros contatos com a literatura? Uhum. Olha, a literatura, a literatura, meu primeiro contato com a literatura foi a literatura bíblica, né? Que assim, que foi o meu primeiro contato com a escrita, com a leitura, porque eu via minha mãe lendo a Bíblia lá na fazenda. A gente naquela época não tinha energia, e minha mãe pegava o candeeiro, colocava e começava a ler, e eu comecei a despertar o interesse pela leitura e pela literatura bíblica, né? Aí depois, com o passar do tempo, na escola, eu tive contato, né? O primeiro poema que me deu aquele impacto foi o poema da Cecília Meirelles, né? O Retrato. Foi o primeiro impacto que eu tive, assim, Uhum. com a poesia. E acho que mais ou menos eu tinha uns 16 anos, eu acho, que tive aquele impacto, assim, gente, tocou a minha alma. O que é isso? Porque assim, né? E comecei a ter aquela paixão. Só que pela escrita eu sempre tive, né? Desde criança eu rabiscava as paredes, né? Minha mãe brigava comigo. E sempre eu estava escrevendo nos papéis, onde via eu estava escrevendo. Pela escrita e pela leitura eu sempre tive. Mas o contato, o livro que eu mais tive contato foi a Bíblia. Depois Ok. foi com os demais, né? Da literatura brasileira, Machado de Assis, Jorge Amado, entre outros, né? Ok. Não Escritores. obstante da Bíblia ser o primeiro livro com que teve com contato, no seio familiar já não existia um outro tipo de livro senão a Bíblia? Não, praticamente a Bíblia era o nosso livro de cabeceira. A gente morava na fazenda, distante da cidade, e pouco se tinha contato com o livro. O livro mesmo era aquela Bíblia bem velhinha, assim, da capinha bem velhinha, que foi passando da minha avó para minha mãe, entendeu? Era o único contato. Depois, quando que a gente mudou para a cidade, que aí eu comecei a ter contato na escola, mas no meu seio familiar, que eu me lembre, não tive nenhum contato assim com pessoas que liam, não. Não vem de uma família que escreve exatamente. É a primeira escritora da família? Não, aí Artista, nesse caso. depois, não, minha família sim, tem outros escritores, mas eu digo assim, os primeiros contatos, você me perguntou, né? A minha tia era escritora, ela morava longe da gente, ela morava aqui em Brasília. Então, assim, eu tinha pouco contato com ela, pouco mesmo, assim. E eu falo porque eu fui criada no interior mesmo, né, na fazenda e tal, e não tinha acesso a livros. O contato era muito pouco. Depois, com o passar do tempo, na adolescência, que aí eu comecei a ter meus primeiros contatos com a literatura. E a Antes de escola aflorar, teve a participação, os professores, né? okay. E os professores impulsionavam-na A, a a, gostar da literatura, a começar a dar os isso, seus primeiros passos, tal como começou, isso, ou não havia isso. aquela impulsão? Havia, sim, a história, a literatura, o teatro. É, inclusive, até já fiz algumas peças teatrais na escola. Ok. Muito bom. Toda, toda brasileira, todo artista brasileiro, assim está correto, não abdica-se dos conhecimentos sobre a literatura moderna no Brasil. E eu gostaria de saber da sua parte, qual é a importância que tem a Semana de Arte Moderna para si? Uhum. Sem dúvida, a Semana da Arte Moderna foi importante porque é um manifesto, né? É um manifesto contra um posicionamento diferente do romantismo, né? Que era coisa mais idealista, aquela linguagem mais culta, do parnasianismo. E é um protesto
e trazendo uma inovação para nós brasileiros. E também aquela questão de ser muito parecido com os europeus, né? Então, assim, é uma busca pela identidade, uma identidade nossa, de um povo nosso. E eu acho que isso é Oh, importante para a gente se reconhecer, né, como a nossa identidade, como o nosso povo, o que a gente gosta, o que a gente precisa escrever, falar sobre a nossa política, né, ter um engajamento social. Então, eu acredito que sim, que foi muito importante, sim, para mim também foi importante. Só que os segundos autores, assim, os autores da segunda fase me influenciaram mais, né? Que é o Carlos Drummond, a uhum. Cecília. Eu acho que o Carlos, né, Drummond Uhum. consta nessa corrente da literatura moderna e Uhum. fazendo uma citação no que disse, né, sobre a Semana da Arte Moderna, essa reivindicação que houve com o intuito de conquistar uma identidade, o escritor Certo. José Guilherme Marchior defendeu a arte vista de maneira geral como forma de conhecimento da realidade que deve refletir a condição nacional acima de tudo, ou seja, o artista com o seu trabalho deve influenciar direto ou indiretamente as pessoas, Certo. procurando, ou seja, nesse caso, os leitores, né, conseguirem procurar uma identidade naquilo que leem e terem uma mentalidade crítica sobre aquilo que não vai de acordo aquilo que eles querem no seu meio. Sendo assim, a outra questão que eu não calaria, a Valdima é revisora, né? Nesse caso, é revisora. Certo. E Uhum. como Iniciei. revisora de textos literários, e não só, creio tem alguma coisa a nos dizer. E gostaria de saber quais são os teus grandes desafios ligados a esta área. Uhum. Tem um ano, mais ou menos, que eu me especializei em revisão e estou iniciando agora. Todo trabalho, né, todo trabalho em si tem os seus desafios. E, bem assim, é com a revisão textual. Um do desafio é aprender a revisar gênero, né? Porque, assim, às vezes as pessoas acham assim, você é revisora, você vai analisar só erros gramaticais. E não é isso, né? A gente não vai só apontar para erros gramaticais. É todo o contexto, né? É a questão da clareza, saber se qual a função social daquele texto. Não é a mesma coisa eu revisar um romance, não é a mesma coisa, assim, é diferente para revisar um texto técnico, né, científico. Então, assim, eu acho que o revisor ele tem que ter essa consciência né, na hora de revisar. Eu acho que um dos desafios são esses, né? E outro também é a relação com o autor e o revisor. O autor ele tem que entender, né, Uhum. que o revisor está ali para ser o parceiro dele, para cooperar com ele, não vai alterar o texto dele. Pelo contrário, ele vai manter a ideia, ele vai apenas sugerir algumas modificações, mas sempre mantendo respeito pelo estilo do escritor, né, do autor do texto, e colaborando. E colaborando e tendo uma Ok. parceria não entrando em atrito com o autor, né? Ter uma parceria mesmo com o autor. Ok, permita-me saudar os nossos amigos que estão a Claro. acompanhar-nos neste exato momento. Peterson Cacuamba, saudações para si. Selma Fogaça, Felipe BK, também estendemos as nossas saudações a ti, sem nos esquecermos do nosso grandíssimo amigo Tonho do Paiaiá, que, O Tonho, um abraço para o Tonho. está em direito a acompanhar-nos. Saudações para si, um grande abraço, nosso amigo fiel. Um, Bem, agora farei uma leitura num dos poemas da, da Waldman, ok? E depois vamos procurar falar um pouco sobre isso. Ninguém. Sou moça de pele branca. Quem me vê? Ninguém.
Não tenho corpo de violão, nem pele macia, nem boca carnuda. Sou desnuda, menina muda. Não penso, não falo, nem vejo, mas sinto, suspiro, almejo. Em meus seios escorrem desejos. Quem vai saciá-los? Quero morrer para o ninguém. Quem sabe, assim nasço para alguém. Ninguém. Poema que consta no livro A Poetisa do Tempo. E este poema fala um pouco sobre tribalismo. E eu consigo constatar isso. E antes de questioná-lo, permita-me lhe dizer, a forma com que a Waldemar escreve leva-me a concordar com o Ferreira Goulart, esse grande poeta do século XX, né? Isso é no início dos anos 60, criticou a forma, criticou o caráter puramente estética da arte, defendendo que a arte é engajada como instrumento de conscientização numa visão construtiva da sociedade. Segundo ele, para que consiga transcender a mensagem que se quer, o artista, o escritor, não deve escrever por um grupo específico que entendam a sua mensagem, estendendo mais a mensagem, optando por uma estética mais, digamos, não tão aprofundada, com o intuito de cada pessoa que se deve ter o contato, né, com o seu texto, consiga se rever e que ajude até um certo ponto na mudança de consciência, forma de pensar e não só. Diz o Ferreira Goulart. A Waldemar, enquanto foi crescendo, já sofreu um preconceito que lhe inspirou a escrever este poema Ninguém. Você é poetisa do tempo. Sim. O Ferreira Goulart, ele nasceu em 10 de setembro, mesma data de aniversário, a minha data de aniversário, eu também sou de 10 de setembro. Bom. Então, eu tenho muita afinidade com ele. Eu sofri algum tipo de bullying, assim, quando eu era criança, eu acho que algumas crianças já sofreram, né? Me chamavam muito de branquela, de azeda, limão. Então, assim, eu acho que isso ficou muito marcado em mim. E esse ninguém aí é uma forma que, às vezes, a gente se vê muito com a autoestima muito baixa, né? E a gente tenta querer a valorização, ser reconhecida. Eu acho que esse poema reflete isso, a busca por valorização, você ser valorizada. Quem me vê, né? Ninguém me vê. Eu acho que foi esse período assim que eu escrevi, que eu estava vivenciando isso e relembrando, né? Na O hora que eu escrevi esse racismo e o poema. tribalismo em si é tão acentuado no Brasil, especificamente na zona em que nasceu. Uhum. Eu acredito que, sim, o Brasil em todo o Brasil ainda tem, sim, o racismo ainda é predominante e a gente vira e mexe, a gente vê cenas de preconceito, de palavras, né, racista, injúria racial, e Okay. ainda em muitas regiões, ainda assim, é predominante, infelizmente. Na verdade, a literatura desempenha duas funções importantíssimas. Duas funções importantíssimas. Eu diria importantíssimos, que é a função cognitiva e a função político-social. Sendo assim, dada as diferentes situações que teve de viver, onde cresceu e que teve de constatar pelo Brasil todo, será que estas situações é que lhe impulsionaram a escrever A Poetisa do Tempo? Está aqui o livro, meus amigos, Poetisa do Tempo.
Uhum. A Poetisa do Tempo, ele foi um apanhado de todos os poemas que eu fiz, assim, desde a fase mais jovem, né, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu publiquei em 2017. E o que que eu fiz? Eu fui voltando, né? Fui voltando ao passado, por isso chama Poetisa do Tempo, e fui trazendo à memória tudo que eu vivi. Alguns poemas eu escrevi bem antes, e outros tinha escrito naquele tempo, e eu fui passando e trazendo